Dizendo hoje parece até inacreditável, mas teve uma época em que o desmatamento da Amazônia caiu 83%. E não faz muito tempo, essa queda recorde na devastação do bioma, que ocupa metade do território brasileiro, foi entre 2004 e 2012. A explicação para este resultado está em um conjunto de ações do governo federal que sobreviveu a 3 presidentes da República e 5 ministros do meio ambiente. Mas teve um presidente que fez tudo ao contrário. Sim, ele mesmo. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Tá certo, não é como se o Brasil antes não desmatasse ou a política ambiental não tivesse problemas, mas não tem como comparar. Já logo de cara, o primeiro ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro foi o Ricardo Salles, o ministro da boiada. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Mas antes de ele definir dessa forma a política ambiental do governo Bolsonaro, ele já tinha agido para garantir que a boiada passasse. Sua primeira medida como ministro foi extinguir a secretaria que agia para controlar o desmatamento na Amazônia. A mesma coisa com a do Cerrado. Quem esperava que tudo melhorasse com a saída de Salles é porque não lembra que antes mesmo de Bolsonaro assumir a presidência, a devastação da Amazônia já começou a acelerar. Em 2018, como consequência do seu discurso de campanha contrário à fiscalização ambiental. Na época, ele chamava a fiscalização de indústria da multa no campo. Com Bolsonaro eleito, a situação é claro que piorou. Primeiro aumentaram as ações violentas contra fiscais ambientais e diminuiu o investimento. Em 2021, o IBAMA gastou apenas 41% da verba destinada à fiscalização na Amazônia. Só 1,3% dos alertas de desmatamento foi fiscalizado pelo IBAMA. Como queria Salles, a boiada passou em ritmo cada vez mais acelerado. O desmatamento na Amazônia cresceu 56,6% nos últimos 3 anos. Entre agosto de 18 e julho de 21, ela perdeu uma área do tamanho da Bélgica de vegetação nativa. No Cerrado, a área desmatada em 1 ano foi equivalente a 7 vezes a cidade do Rio de Janeiro. O Pantanal, a maior planície úmida do planeta, pegou fogo, e não foi pouco. As queimadas aumentaram 210% em 2020, em comparação com o ano anterior. E na Mata Atlântica, a perda de cobertura vegetal cresceu 66% em 2020 e 2021, comparando com os 2 anos anteriores. Enquanto deixava Ricardo Salles sabotar o regramento ambiental e a fiscalização, sabe para quem Bolsonaro entregou a responsabilidade por combater o desmatamento? Para os militares. Um conselho da Amazônia Legal da década de 90 foi reativado e passou a ser dirigido pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Enquanto isso, na vida real, órgãos que de fato trabalham com o meio ambiente passaram por um processo de sabotagem, com cada vez menos orçamento e mudanças de normas para dificultar a fiscalização e o monitoramento. Um grande exemplo disso é o desmonte do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão estritamente técnico que faz o monitoramento por satélite do território brasileiro. Com as imagens, os especialistas do órgão conseguem identificar onde e quando os biomas estão sendo desmatados. O INPE nunca esteve tão sucateado. O INPE tem um supercomputador responsável por fazer modelos de previsão do clima para os próximos 50 anos. É até difícil acreditar, mas ele foi desligado para economizar energia elétrica. Afinal de contas, por que a floresta é destruída? Quem tem a ganhar com isso? A resposta está no agronegócio. As grandes empresas do setor juram de pé junto que fazem de tudo para não comprar commodities produzidas em áreas desmatadas ilegalmente. Só que não é bem assim. Entre 2000 e 2012, 90% da floresta desmatada virou pasto para gado e plantio de soja. Estudos indicam que essa dinâmica se acelerou sob Bolsonaro. Na Amazônia, mais da metade da floresta derrubada nos últimos 3 anos ficava em terras públicas. Parte delas em áreas protegidas, como territórios indígenas ou unidades de conservação. É nelas que moram boa parte dos indígenas e das populações tradicionais.
Como consequência, suas terras são cada vez mais invadidas ou envenenadas pelo agrotóxico usado nos latifúndios. Na última década, a Amazônia em destruição passou a emitir carbono para a atmosfera em vez de absorver, aquecendo o planeta e provocando eventos climáticos extremos mais regulares, tanto no campo quanto na cidade. Ou seja, a destruição atinge os povos indígenas, a população que mora perto das áreas que deveriam ser preservadas e até quem mora em cidade grande, bem longe das áreas desmatadas. Especialistas dizem que reconstruir a política ambiental brasileira vai dar trabalho e não pode ser feito da noite para o dia. Para interromper toda essa devastação ambiental não tem outro jeito. É preciso pôr fim ao governo responsável por ela.